gente, Conexão está de volta e a Rádio 98 abre espaço na sua programação para entrevistar os candidatos à prefeitura da cidade. Vamos entender os planos de governo dos candidatos, como fizemos por ordem de sorteio, numa reunião realizada aqui na sede da Rádio 98, que por determinação, desse sorteio, colocou o Tacirley como primeiro a ser entrevistado, segundo o candidato Gilson da Padaria, hoje o candidato Ademir Camilo, doutor Ademir Camilo, e amanhã o candidato Marinho. Doutor Ademir Camilo, bem-vindo aqui ao Conexão. Bom dia. Bom dia, Alain. Bom dia a todos. Primeiro, pedir desculpa, porque a caminhada nossa é muito mais longa, e agradecer a Deus que estamos aqui até esse momento para levar a nossa candidatura e a nossa proposta e as nossas metas para os teoflotonenses. Só para explicar a dinâmica da entrevista, candidato, é o seguinte: serão 30 minutos corridos. Nas entrevistas a gente aborda as propostas, a viabilidade dos principais pontos dos planos de governos e também alguns assuntos polêmicos que envolvam as candidaturas, como nós fizemos nos outros candidatos, faremos também aqui. Eu só queria te pedir, se a gente tivesse talvez a voz começar a diminuir, ter 15 segundos para tomar um café. Não, tudo bem. São 7h51, o tempo do senhor começa a contar a partir da sua resposta. Candidato, seu plano de governo, o senhor propõe uma nova licitação de empresa de transporte público. O senhor disse aqui também em entrevista à Rádio 98 que quer licitar o transporte público aqui da cidade. E também o senhor propõe a implementação da tarifa zero aos domingos. Como é que o senhor pretende executar essa proposta? Primeiro, respondendo rapidamente, eu não for só licitar o transporte público. Eu vou licitar as máquinas pesadas, o lixo e também o serviço de transporte. Nós que temos a experiência acumulada desde quando vice-prefeito, nós tivemos a oportunidade de criar o micro-ônibus. Nós tivemos a oportunidade, junto com o vereador Vânia Amaral, na época vereador, nós fizemos o serviço de mototáxi. E assim foi ampliado o tipo de serviço. A licitação, ela vem sendo renovada a título precário. E se é a título precário, você não tem como exigir ou cobrar de quem está fazendo, de quem está continuando a fazer, uma melhoria no transporte público. Creio eu, e tenho visitado a todas as comunidades, a todos os lugares, precisa de ajuste, mas, sobretudo, uma licitação onde possa as pessoas comparecerem, receber o preço justo, mas está incluído no nosso plano de governo. Algo que considero fundamental nessa eleição, a gente discutir propostas viáveis e aos sábados e domingos e feriados, para que a pessoa possa aproveitar não só o sábado que sai depois de 4 horas de trabalho, mas também aproveitar o seu tempo de lazer. E aí sim, a prefeitura contribuir, como já existe, como foi falado aqui pelos outros candidatos, já existe um fundo municipal de transporte. E isso vai nos dar a oportunidade de negociar no contrato uma parceria para que a gente possa oferecer a todos aqueles que usam o transporte público gratuito aos sábados, domingos e feriados. Só para explicar, então, o senhor quer fazer primeiro, o senhor quer rever o contrato e o senhor pretende... Vamos licitar. Rever o contrato licitando a nova empresa. O valor hoje é de 350 mil. O senhor vai aumentar esse valor? O senhor vai corrigir ele com a inflação? O valor real é 745. O que se paga hoje pela Prefeitura Municipal... Hoje o contrato vigente é esse valor, mas a licitação que está em aberto desde 2019, ela está em 350 mil. Então acaba que para a empresa que vier, não vai enviar, por isso não vem nenhuma empresa dar-lhe desertas licitações. Mas você pode, até com a mesma empresa, fazer um serviço muito melhor, de qualidade, de parceria, porque eu entendo, Alain, que a Prefeitura ela não é dona de tudo. A Prefeitura não é a última resposta. A última resposta é o usuário. O usuário é que tem que estar satisfeito. Você não pode, acho que tem algumas pessoas, e talvez você não veja, porque esse horário você está aqui trabalhando, quando é entre 6h30 e 7h10, os ônibus estão lotados com as pessoas em pé. Então quer dizer que precisa de algo nesse horário de pico, e tem horário que não tem necessidade. Então, nós precisamos fazer alguns ajustes para que a gente tenha a satisfação daquele que é usuário do serviço público. Para custear a gratuidade no sábado, no domingo e aos feriados. Algumas capitais, como São Paulo, por exemplo, propõem isso aos domingos e feriados. O senhor vai
criar um fundo de transporte, é isso? Então já tem o fundo, a Sim. gente só vai ampliar e vai sensibilizar as empresas, porque a empresa tem lá o seu vale transporte. E aí ela possa depositar para que a gente possa manejar e colocando recurso público também para que a gente... As empresas privadas, o senhor As disse. empresas privadas, obviamente. Mas aí volta naquela pergunta inicial, candidato, que eu fiz até para o candidato Taserley. Não seria o trabalhador que pagaria por um serviço? O empresário pagaria pela gratuidade? Não, mas ele Poucos pagando para todos? não, ele não está pagando. É um dever dele de dar o vale transporte. Então, Se o funcionário solicitar. Sim, mas é um direito e um dever. Então, um direito e dever é isso que a gente vai sensibilizar as pessoas e vai trazer o benefício para ele mesmo, porque aos sábados e domingos e feriados, ele vai poder ir e vir diminuindo ou melhorando a mobilidade do trânsito, enfim, só trazendo benefício porque é para ele mesmo. O senhor vai, então, no caso, tem que criar um projeto de lei, passar pela Câmara, obviamente. Então, o senhor obrigaria o empresário a aderir Não. a esse fundo? Nada, Não seria nada obrigatório. Mas aí não de geraria... parceria. Seria uma parceria. Então, Parceria. quem quisesse entrar, entraria. Quem não quisesse, Nós tudo bem. precisamos de uma cidade inteligente, uma cidade digital, próspera, onde todas as pessoas, o prefeito é um prefeito de todos, independente dessa polarização que está aí, nós queremos pacificar e atrair as pessoas para um bom governo. Eu queria te dar um dado, nós tivemos no CREA anteontem para receber a cartilha, não sei se você já viu a cartilha do CREA, e ele já entregou isso a 2 mandatos anteriores. E eu fiz a eles uma única pergunta. Vocês que têm capacidade, vocês que têm organização, vocês que têm a inteligência, o que já foi cumprido dessa cartilha? Nada. Então, o que precisa é sensibilidade, se precisa de união e precisa de metas e compromissos. É por isso que nosso plano de governo é muito enxuto e depois ele vai ser resumido em 27 propostas para que a gente possa cumprir efetivamente, já que escreve-se muito, cumpre-se pouco e a média de cumprimento de plano de governo é em torno de 30%. Candidato, agora volto a perguntar ao senhor, insisto na pergunta. Então, se o empresário ele não tem a obrigatoriedade, é uma questão voluntária de parceria para ele aderir a esse fundo, não geraria uma insegurança jurídica para a empresa que for licitada? Porque pensa comigo, se o empresário, você não sabe se quais irão aderir a esse fundo, então o custeio dele poderia ficar em xeque, candidato? Não, porque tem a prefeitura municipal para poder fazer o aporte necessário para aquilo que faltar. Então, se nós tivermos... Desculpa te interromper, mas especialistas dessa área, desse setor, afirmam que prefeituras, para fazerem esse tipo de aporte, precisam ter um superávit, ou seja, tem que estar sobrando dinheiro em contas públicas. Pagou o que deve, sobrou dinheiro à vontade. Teoflotone, a gente sabe que não é bem assim essa nossa realidade. Não é a realidade porque não se preocuparam. Primeiro, com a regularização fundiária do município. Hoje, você tem aí quantas e quantas pessoas, se a gente pegar aquele conjunto habitacional que agora está se complementando, você imagine se há 5 anos atrás entregasse aquela casa para a própria pessoa, ele já tinha terminado, estaria morando. Então, esse tipo de parceria, ele depende muito do fortalecimento do governo. Um governo forte, um governo que trabalha para todos, um governo que quer realizar e quer melhorar a cidade, ele vai atrair, com certeza nós vamos atrair, porque temos esse tipo de diálogo e o diálogo é o que vai prosperar na nossa gestão a partir de 2025. Mas aí eu volto a perguntar ao senhor, não inviabilizaria? Não, mesmo porque quando você... Eu disse aqui no meu desculpa te interromper, candidato. Não tem o dinheiro em caixa porque o município está, de certa forma, endividado. Não há superávit. Se o empresário não aderir, poderia gerar uma insegurança jurídica. Então, como cumprir essa promessa? Não, acho o contrário. Quando se fala e está se fazendo tantos e tantos eventos, você tem dinheiro em caixa. E não vai ser plataforma nossa fazer com que a cidade possa gastar mais do que o necessário. Estou falando das festas que você faz. Quando você enxugar a máquina, você vai ver que vai sobrar dinheiro. Então, estou falando das festas, por exemplo. De festas, por exemplo. Quando você fala de todo o aparato, hoje, por exemplo, eu não queria tocar nesse assunto, mas é necessário, o que se gasta com publicidade, inclusive a publicidade do PT aqui com a emissora, é enorme. É enorme. Poderia estar trazendo benefício para a população. Então, é dessa forma, economizando, trabalhando, fazendo boa gestão, fazendo aferência do que está se fazendo, trazendo a pessoa para dentro da prefeitura,
é que vai fazer uma gestão eficiente. Vamos avançar no assunto? O senhor falou também, inclusive, na licitação do lixo. Do lixo. Eu não consigo compreender, e talvez o ouvinte, e aqui eu vou focar muito no plano de governo do senhor, porque o plano de governo do senhor é a única forma de nós compreendermos suas metas e objetivos. Perfeito. Então, o senhor não tem plano de governo, o senhor não tem programa de rádio, então é o que o senhor pode falar para o eleitor ter um conhecimento do senhor. O senhor não deixa claro qual é a licitação de lixo. É da coleta de lixo somente da cidade? É de um aterro sanitário? Eu não consegui compreender muito bem. Defina isso pra gente. Primeiro que o problema do aterro sanitário, o prefeito, há poucos dias atrás, vamos ter lá em Topázio. Né? Então vamos entender todo tipo de contrato para que a gente possa levar a população a ter conhecimento. Qual que vai ser o custo daqui até lá? Segundo, que nós temos aqui um aterro sanitário. Um aterro sanitário, não um aterro controlado. Isso poderia estar gerando, né? E existem diversas empresas que podem transformar o lixo. Segunda coisa, quando a gente fala em licitação, é para tornar público, notório, transparente aquilo que se faz. Lixo é um problema em todos os lugares. Quanto que coletou hoje de lixo? Qual foi o peso que coletou de lixo? E nós vamos fazer, porque estamos sozinhos, estamos livres, estamos prontos para fazer um bom governo, mas sem nenhum tipo de amarra. É por isso que vamos relicitar todos os contratos que encerram agora. Candidato. A lei não se encerra agora dia 31. O prefeito atual tem que sair e encerrar todos os contratos. E nós esperamos já na transição, e quero aqui pedir o atual prefeito para formar a equipe, deixar formar a equipe de transição para que a gente possa trabalhar e no dia 1º ter diversas ações já efetivadas. Quando o senhor fala em licitar uma nova empresa de transporte, de lixo, o senhor pretende rever também aquela cobrança que vem no IPTU? O senhor pretende aumentar? Porque, pelo que os dados que os especialistas afirmam, hoje aqui em Teoflotino é defasada essa taxa. Ela não consegue atender e o município não pode custear porque geraria improbidade administrativa do gestor. O senhor pretende aumentar essa cobrança? Não, de forma alguma. E como você pretende custear esse valor? Não, primeiro entender no contrato, isso que eu te disse. Uhum. O contrato daqui, você tem um lixão à beira da rodovia e à margem da cidade. E aí chegar até Topázio, pode ser que a prefeitura esteja armando algo diferente para quem vai assumir. Espero que não. Que esses estudos possam ter sido feitos, né? Com critérios objetivos, técnicos. E aí, eu disse lá no CREA, nós vamos usar toda a sua expertise, as suas expertises, para que a gente possa rever esses contratos e fazer o que a gente acha de melhor. Quando se fala em elevar qualquer tipo de tarifa, já está penalizando principalmente o mais pobre. E isso não vai ser do nosso governo de penalizar aqueles que mais precisam. Isso, candidato, são os especialistas na área de meio ambiente, os especialistas em saneamento básico. Eles afirmam que essa cobrança que é feita hoje na taxa do IPTU, ela é impopular, porque não traz afeição para o gestor, mas ela deveria ser aumentada, porque nós deveríamos pagar pelo lixo que geramos, tal qual o esgoto que geramos. Entende? Eu acredito muito no especialista. Sim. Mas se isso fosse tão verdade, a empresa que está aí já tinha saído. Perfeito. Então vamos avançar, candidato. Seu plano também fala sobre... Quando o eleitor, o ouvinte, ele para ler o seu plano de governo, assim como nós fizemos aqui na rádio, a gente vê alguns termos interessantes, como ampliar, melhorar, continuidade, aprimoramento. O senhor pretende dar continuidade a alguns pontos. Isso é um termo recorrente do seu plano de governo. Seriam pontos positivos na visão do senhor, aqui do município, que o senhor quer dar continuidade. Mas precisariam de um ajuste ou continuidade. Agora, já que o senhor quer melhorar o que está em execução, por que o eleitor confiaria em depositar o voto ao senhor e não no candidato apoiado pelo atual prefeito para dar continuidade? Primeiro que 8 anos de governo considero fundamental para qualquer partido, qualquer agremiação, mostrar aquilo que veio. Segundo, eu quero melhorar tudo que tem, no sentido que, quando o prefeito aqui falou, agora em poucos dias no seu café, o candidato oficial disse que ele era o pai e agora quem criou foi o Daniel com o médico noturno. Isso lá desde 2002 nós implementamos aqui no município. Então você precisa ampliar, se tem 4, 8, tem que ir para 10, 12. Mas eu quero dizer para você, e pegando só esse gancho do médico noturno,
O médico noturno ele vai atender as urgências e emergências e aquelas consultas de última hora que o trabalhador ou a trabalhadora que saiu do seu serviço às 5 horas da tarde, às 18 horas, nenhuma consulta será agendada no médico noturno. E aí nós vamos desafogar a UPA, vamos desafogar os hospitais para melhorar a qualidade. E você imagine uma pessoa sair de Topázio com uma dor no peito e não poder fazer um exame lá. Hoje a telemedicina é tão corriqueira, em diversos municípios tem. Aqui o Santa Rosália usa nos seus exames especializados, muitas vezes feito lá em São Paulo, um especialista de alta qualidade. Então isso faz com que o nosso plano seja audacioso e vou te dar outro exemplo. Toda pessoa que entra, vai lá e troca a cor dos carros, tira os logos, tira não sei o quê, e aquilo gasta. Para que isso? Não, quando o carro der defeito, quando o carro for baixado, é que nós vamos tirar. Então você vai manter a logomarca do atual governo? Não, nós não vamos manter a logomarca. Nós não vamos gastar o dinheiro público. Então não vai ter logomarca do atual governo? Vai ter ao longo do tempo. Mas aí como é que você vai fazer? Você vai ter logomarca ou não vai ter logomarca? Como é que você vai fazer para economizar o dinheiro? Vai ter a logomarca, mas é quando baixar o carro. Você não precisa ficar trocando. Eu entendo uma prefeitura, Alain, onde cada um que está lá, o seu tempo e a sua hora, ele faça alguma coisa. E o próximo vem, engrandece, melhora e avance a cidade. Eu acho que avançar... Mas eu volto àquela pergunta, candidato. O eleitor ele não deveria confiar o voto no candidato do prefeito e não no senhor, já que o senhor quer fazer aquilo que o candidato do prefeito quer fazer também? Muito obrigado pela observação. Não tem na minha proposta nenhuma proposta fantasiosa e milagrosa. Nenhuma proposta é milagrosa e fantasiosa. Você pode esmiuçar o nosso plano de governo, não tem milagrosa. Vai ter gente que vai pegar o ônibus lá no São Jacinto, vai vir até o centro da cidade, comer comida de graça e ainda ter o campeonato de porrinha para que possa receber a Bolsa Atleta. Nós não temos o nosso plano de governo. Então, quando a gente fala que o candidato oficial é fabricado porque você olha os programas, hoje o programa Café com Sucupira vai ser usado amanhã para as propagandas do candidato. O candidato ele não tem condição, e chamamos, e quero fazer um desafio a todos aqui, para que em praça pública a gente possa debater com perguntas. Eu pergunto para você, você pergunta para mim, e a gente esclareça, porque candidato fabricado a gente não quer agora na Prefeitura Municipal. Uma das suas propostas para a gestão aqui do município, segundo o seu plano de governo, é uma gestão transparente, com ética, com combate à corrupção. Candidato, existe corrupção no município hoje? O senhor pode afirmar isso? Não. Mas por que está no seu plano de governo? É porque o combate ele tem que ser diuturno. A Prefeitura Municipal ela tem que tomar... Mas você quer combater algo que não existe, então? Não, mas você vai entrar na Prefeitura ou eu já entrei na Prefeitura? Eu não entrei na Prefeitura. Então, tudo que foi feito, mesmo porque ao dia 31 que encerra o mandato, você vai prestar conta do gestor anterior. Então, o termo correto deveria ser evitar a corrupção. Evitar a corrupção ou... a corrupção em si, no sentido amplo. Então, quando você escreve um plano de governo... não se combate algo que não existe, né, candidato? Sim, e se não tiver, nós vamos falar que o prefeito Daniel Sucupira foi muito correto e esperamos que todos eles, tanto ele como o outro candidato, como o terceiro candidato, possa se unir para que a gente faça uma cidade melhor. Candidato, o senhor foi deputado por alguns mandatos importantes aqui na nossa região, em 2006, 2010, o senhor foi reeleito. Em 2014, o senhor não conseguiu a reeleição, em 2018, o senhor não conseguiu a reeleição, porque o senhor foi suplente, né, em 2014, o senhor foi para a Câmara dos Deputados em 2016, 2018, o senhor não conseguiu a reeleição, 2022, o senhor teve uma queda expressiva de votos, o senhor teve menos de 10 mil votos aqui na cidade. O que o senhor atribui essa queda de voto no seu eleitorado? A primeira coisa são as lideranças. As lideranças em determinadas cidades, elas são fundamentais. E aqui nós perdemos todas. Por exemplo, quando nós éramos... Quem perdeu, candidato? Eu vou explicar. Quando nós éramos vice, o prefeito Getúlio entendeu que nós éramos a melhor opção. Quando perdemos o Getúlio, apoiamos a candidata Fátima. E durante a campanha, a gente já teve problema. Então, quando você perde o grupo, e aí quando você é deputado federal, você imagine que nós fomos votados já algumas vezes em mais de 750 municípios. Isso nos dá a amplitude
de você ser um candidato de todo o estado de Minas Gerais. Mas o eleitor não pode pensar que faltou trabalho, já que o senhor perdeu a articulação? Não. Aí se você aqui olhar ao lado aqui nós demos aqui a ciclovia para Maria José e a marreta do 13 quebrou. Então tem muita coisa que a imprensa noticiou. A imprensa noticiou, por exemplo, quando nós demos R$1 milhão para a reforma do mercado. Noticiou hoje, a prefeita foi lá e desmentiu no outro dia. Então, isso faz com que cria-se um ambiente de descredibilizar o candidato, desculpe a falha, mas no sentido de que nós, como deputado federal, tem lá, e eu tenho certeza que você vai tocar, lá em 2012, tem lá o nosso projeto de lei de emancipação da universidade, desde 2012, e agora algumas pessoas falando, eu quero fazer isso, quero fazer, só depende da caneta do presidente ou do ministro. E espero que ele esteja aqui, e falaram para nós que seria amanhã, no dia 27, que ele possa, e aí ele fez o compromisso, Alan, de nos dar aqui o hospital universitário, não foi? Foi. Ele falou aqui que nós teríamos todas as condições. Então é nessa perspectiva, eu queria discutir aqui com você ainda, se houver tempo, o problema do hospital regional que ninguém está falando. Pois é, o senhor promete criação de 400 leitos, 400 empregos diretos e indiretos. Não seria o senhor que está criando, candidato, seria o governo do estado, não? Não, são 4 mil. 4 mil, perdão. 4 mil, vou te falar por quê. O vetor norte, a partir do hospital regional, vai ter uma atenção especial do nosso governo. Quando se fala em hospital, nós vamos aqui criar, e o gestor da saúde é a prefeitura municipal. Não quer dizer que ela diretamente é que vai criar os empregos, é a oportunidade, porque Mas aí não seria o senhor sentando um bonde que já está andando? Não está andando porque ninguém está falando. Ninguém está falando porque não tem conhecimento. E aí, quando se fala e é necessário, se você pegar os números do Hospital Santa Rosália, com 192 leitos para o SUS, que tem mais de 1.100 funcionários, nós vamos ver que lá é 2.500. Quando você fala no entorno, vai ter que ter restaurante, vai ter que ter estacionamento, vai ter que ter pousada, enfim, aquilo ali vai crescer muito. Candidato. É por isso que a nossa preocupação maior é no corredor de acesso, para que a gente evite acidente e dê rapidez, não só pela 418, não só pelas pessoas de Teoflotone, mas também pelo vetor norte, trazendo, obviamente, rapidamente o funcionamento do hospital. Candidato, o hospital ele foi paralisado em 2016 no governo do Fernando Pimentel, do PT. Por que o senhor, quando deputado, o senhor não tentou articular que essas obras não ficassem paradas como ficou tanto tempo? E agora o senhor vem dizer que o senhor quer aproveitar uma obra que já está quase finalizada? Talvez a sua pergunta não é bem verdade. A bem da verdade é que fizemos tudo que era possível. O que o senhor fez? Nós fizemos muitas audiências dentro do governador, mas uma palavra do Pimentel era clara: não continuar aquilo que o outro deixou, mas, sobretudo, não ter dinheiro. E ele disse aqui que não tinha dinheiro, né? Foi um desastre o governo Pimentel, no sentido de que o funcionalismo público, a segurança pública e as obras. É por isso que disse aqui no início, Alan, e você permitiu, que a gente fosse um construtor tipo escada, cada um vem fazendo. Isso trouxe um prejuízo enorme para a comunidade. E uma das nossas metas, e você que está aí agora na UPA, 4, 5 dias sem poder ser transferido para o hospital, nós queremos em 48 horas te internar para que você possa fazer o seu procedimento. Quando o senhor foi deputado, o senhor enfrentou alguns escândalos, né? Isso é notório, a comunidade tem conhecimento. Em 2013, o senhor foi suspeito de desvio de recursos do Ministério do Trabalho. É bom deixar claro que o senhor hoje não deve nada à Justiça, né? Tanto que o senhor é candidato, tem suas contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas é bom destacar que o senhor foi citado em alguns escândalos de corrupção quando o senhor foi deputado, e não foram poucos. O senhor foi suspeito de desviar recursos do Ministério do Trabalho, o senhor seria o mentor de articulação de recursos do ProJovem, no Ministério do Trabalho, o senhor ia a prefeituras, prefeitos que foram presos e denunciados e afastados dos seus cargos, disseram à Polícia Federal que o senhor era o responsável por articular esses recursos, né, junto com o ministro Carlos Lupe, ministro à época, e depois veio cair no governo Dilma Rousseff. O senhor também, em 2011, foi citado na Operação Passagra. A Polícia Federal interceptou um diálogo entre o senhor e o lobista Paulo Sobrinho, né? O senhor, ele que foi acusado de desviar 200 milhões de reais
do fundo de participação dos municípios mineiros, tão importante fundo esse para as prefeituras da cidade. O senhor ainda pediu nessa ligação, segundo o que foi apurado à época, para ser sócio desse esquema do lobista. Agora eu pergunto ao senhor, apesar de não dever nada à justiça, por que o senhor foi citado por prefeitos, o senhor foi acordado pela Polícia Federal na sua casa? O porquê disso, candidato? 26 anos de mandato. 26 anos de mandato. Veja um exemplo, 2 exemplos típicos. O deputado federal eleito com o maior número de votos de Teófilo Otoni, ele foi agora indiciado. O presidente da República foi condenado, preso, e hoje é presidente da República. 26 anos de mandato, os outros nenhum tem mandato. Mas o senhor teve relação com esses esquemas ou não? Tanto não é que eu sou candidato, né? Você sabe, e o doutor Otávio aqui, o juiz eleitoral, a autoridade máxima dessa eleição, mostra para todo mundo, e todos os 4 candidatos têm deferido as suas candidaturas. Quer dizer que eu não devo nada à justiça. Quando você trabalha, e nós éramos do mesmo partido, e o atual ministro é o Carlos Dupe da Previdência. Então você veja que se nós tivéssemos qualquer tipo de conluio, nós já teríamos sido condenados e quem sabe ser preso. Então nós somos um candidato igual aos outros, todos têm ficha limpa hoje, porque o doutor Otávio nos deu essa oportunidade. Ser citado. E vou só te dar um dado quando você fala do Paulo. Nós estávamos no avião e aí eu dizia para ele, falei assim, olha, se você está fazendo tudo isso é porque não mostram todo o contexto. E ao mostrar o contexto, hoje nós temos todas as certidões, como você mesmo disse. Então você está me dando um atestado de que eu não devo nada à justiça. Eu não atesto nada, candidato, quem atesta é a justiça. Eu apenas repasso as informações e os fatos que são. Você agora disse no início, nós temos a ficha limpa para ser concorrente à Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. Mas eu não atesto nada, quem atesta é a justiça. O senhor tinha um assessor, Marcos Vinícius da Silva, que também aparece em operações, várias operações. Ele também seria, segundo os prefeitos ouvidos pela Polícia Federal à época, ele seria o intermediário, ele que articulava com o instituto que o senhor foi acusado, inclusive de ser o dono, que recebia esses 400 milhões de reais para tirar do Ministério do Trabalho, com o ProJovem, um programa que o senhor foi pai aqui em Minas Gerais, e para desviar para as prefeituras, para repassar para as prefeituras. Isso. Candidato, qual que é a dificuldade de elencar pessoas importantes para ocupar cargos públicos? Eu acho que isso é de suma importância. Você, ao longo do tempo, você vai conhecendo as pessoas. E aquelas pessoas que têm desvio de conduta, infelizmente, você tem que tirar. E isso aconteceu com esse nosso assessor, que já era assessor de outros deputados. E na Câmara Federal, você pode olhar que a assessoria ela muda muito pouco. Você sai de A e vai para B. E aí, quando você efetivamente, você tem aqui todas as certidões como eu tenho, você pode dizer para qualquer um, de cara limpa, e dizer para você que essa não é a primeira vez que respondo isso aqui a 98. Está parecendo café requentado, porque todas as vezes que a gente tem entrevista aqui, principalmente com Helder Sena, que é o que mais me convida aqui para estar aqui com vocês, é que a gente explica isso novamente. Acho que essa é uma pergunta daqueles que não gostam de Ademir Camilo, porque as certidões estão aqui. Não, candidato, não é pergunta de quem não gosta do senhor, não. Não, eu estou falando para o eleito. Não, mas eu estou falando do senhor. É porque o senhor fala como se eu não gostasse do senhor, mas eu não tenho nada contra o senhor. Eu gosto de você. Não, a questão é que o eleitor, ele precisa saber. Ele precisa saber dos nossos planos de governo. Dos feitos do senhor mas é por isso que eu disse que assumiu alguns cargos públicos. É por isso que eu disse que é café requentado, porque toda vez. Porque são fatos, candidato. O senhor, inclusive, foi réu em 2018, numa ação do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. Sim. O senhor foi acordado, como eu disse, com a Polícia Federal na sua casa. Sim. Então não são fatos requentados. Mas são fatos recentes, mas que... São ações que terminaram no ano passado. Já se passaram 6 anos, e qual foi o resultado? Trânsito julgado. E não teve nada. Foi recentemente. Então a questão é, a gente tem que saber por que o senhor foi citado. Essa que é a pergunta. E a citação é Ninguém é citado do nada. Nada, porque eu era presidente da UGT, e sendo presidente eu tinha o dever de ofício de defender os meus sindicatos. E fizemos isso e faremos isso pelo cidadão de Teófilo Otoni. Vamos defender cada cidadão que tiver corretamente. Você viu lá em São Paulo, um levou a cadeirada, o outro deu um soco, o que levou a cadeirada, o executor não teve nada. O outro que deu um soco ia sair preso. Então, você tem que fazer justiça, e acho que a justiça está ao nosso lado. Tanto é que temos todas as certidões e estamos aptos a ser o melhor prefeito de Teófilo Otoni.
O senhor teve a oportunidade, o senhor foi vice-prefeito, o senhor foi vereador, o senhor foi presidente da Câmara Municipal aqui de Teoflotone. Agora eu pergunto ao senhor, por que o senhor já teve a oportunidade de ajudar a transformar a vida do eleitor, por que o eleitor confiaria novamente o voto ao senhor? Pela primeira vez sou candidato. Sim, mas o senhor vai voltar ao cargo público aqui no município. Eu queria dizer que eu sou... É esse o intuito de... É a primeira vez que sou candidato a prefeito, porque senti a necessidade de representar muito melhor do que essas promessas fantasiosas. Tive a oportunidade de conversar com todos, mas não me senti à vontade e a expectativa que a população tem de um prefeito moderno, um prefeito transparente e um prefeito inovador. O seu plano fica pontos em abertos, candidato, por exemplo, em áreas como a situação do funcionalismo público municipal. O senhor tem algumas propostas, mas não cita nada para resolver a situação atual do Cisprev. É porque nós falamos duas coisas. Eu só tenho 2 compromissos em mente. Tanto o secretário de Educação como o secretário de Administração serão servidores públicos concursados da Prefeitura Municipal para que a gente faça uma melhor educação e ter para o funcionalismo ganho. Quando eu disse lá na entrevista, e você foi muito pertinente, eu perguntei para o candidato oficial, por que em 8 anos você não conseguiu corrigir a tabela? Ele ficou 8 anos junto com o prefeito atual e disse que isso é um processo. Então, deveres e direitos, quem tem direito, tem direito. No meu governo, todos o funcionário terá os seus direitos reconhecidos e nós vamos fazer dessa prefeitura uma prefeitura nova, inovada, digital, tecnológica. Plano de carreiras não, candidato? O plano de carreira já existe, é só executar. Então o senhor quer executar o plano de carreiras? É só executar. Reforma da Previdência Municipal, o senhor não... A reforma da Previdência, primeiro, tem que passar por pessoas capacitadas, não indicadas e, sobretudo, pagar o que deve o Cisprev. E o último é fazer concurso público. Candidato, concurso público. Seu tempo já se esgotou, o senhor vai ter agora 2 minutos. Eu desde já agradeço o senhor por enfrentar os nossos questionamentos aqui no Conexão. O senhor tem 2 minutos para dizer para o eleitor qual a cidade o senhor quer para o amanhã. Eu quero uma cidade, inicialmente, uma cidade inteligente, uma cidade tecnológica, uma cidade digital, mas uma cidade da paz. Eu quero encontrar, e essa divisão que está tendo na nossa cidade não vai ter no nosso governo. Quando a gente disse lá do hospital regional, essa não é uma promessa, é aquilo que já fizemos quando secretário, é dar inteligência, mas sobretudo pensar naquele que mais precisa. Quando nós falamos das licitações, é porque nós estamos livres. Nós não temos dinheiro público, nós não temos fundo eleitoral, não temos tempo de televisão e esse espaço para falar para você. Eu não quero uma prefeitura que faça obra só no último dia do governo para mostrar na campanha eleitoral. Eu não quero aqueles que perseguem o funcionalismo público. Eu quero uma cidade onde as pessoas possam sorrir e dizer: Teoflotone é o melhor lugar para se morar. Quando terminar o mandato há 4 anos, eu quero olhar, e aproveitando frases de outras pessoas, olhar pelo retrovisor da história e dizer: eu contribuí com a melhoria da nossa cidade. E é dessa forma que entendo que a nossa cidade é uma cidade que tem gente preciosa, que tem muito potencial, que tem muito que ser usado. Os institutos e a Universidade Federal, nós queremos efetivamente fazer boas parcerias. E, por fim, esperar que o presidente Lula possa chegar aqui, daqui a alguns dias, e assinar o hospital universitário, assinar o decreto da emancipação, dar, não 1.000 casas, porque o déficit é muito maior, 2 a 3 mil casas, e recursos, porque prometeram asfaltar a cidade, o pai do asfalto vai asfaltar toda a cidade. Espero que ele seja o presidente da República e seja o presidente de Teoflotone, não de uma agremiação e não de um candidato. E dizer a você que ainda está indeciso. Eu sou o melhor. Seu tempo, candidato. Obrigado por sua participação conosco aqui. Olha, gente, esse foi o nosso terceiro entrevistado, o candidato Ademir Camilo, da Democracia Cristã. Amanhã será o candidato Marinho, do PL, fechando essa nossa última série de sabatinas aqui na Rádio 98.